Ei pessoal, boa noite. Espero estar aqui nesse vídeo contribuindo um pouco para a formação de vocês. Eu vou trazer aqui 20 questões a respeito de transporte através de membrana, junto com o sistema digestivo, e tentar ao longo desses enunciados comentar um pouco a questão com vocês, tá? Durante a administração de soro glicosado a um paciente desidratado, a glicose é absorvida pelas células intestinais por meio de um transporte que utiliza proteínas carreadoras e gasto energético. Ora, todo e qualquer processo de transporte de uma substância, não interessa para a gente qual for, desde que ela seja um soluto, com exceção da água, em que no processo eu tenho a necessidade de utilizar energia para potencializar ou permitir que esse processo aconteça, eu estou obrigatoriamente falando do transporte ativo, tá? Então aqui, como comentário da questão, a glicose ela é absorvida no intestino por cotransporte com sódio, utilizando energia do gradiente de sódio. Então aqui eu estou gastando energia para permitir que uma substância passe de um lado para o outro. E aí fica a dica. Se vocês estiverem analisando uma figura, uma ilustração ou um gráfico qualquer, em que nessa ilustração tiver claro que há a presença de ATP, ou seja, o trifosfato de adenosina, que é a nossa moeda energética, eu obrigatoriamente só posso fazer referência a transporte ativo. Um enfermeiro observa um paciente com edema periférico em membros inferiores. Ora, se eu estou falando de edema, de um inchaço nos membros inferiores, é porque eu tive acúmulo de líquido nos tecidos. Obviamente, se eu estou falando do acúmulo de líquido, eu só posso relacionar um único processo que envolve a passagem de líquidos, que é a osmose. Então, o movimento de água entre os compartimentos é regulado pela osmose. Fica aí a dica. No edema, há um equilíbrio osmótico e pressórico, ou seja, de pressão, porque o coração não está conseguindo fazer com que o sangue retorne totalmente para o coração. Então, quando o paciente tem retorno venoso, um retorno venoso dificultoso, o líquido acumula nos membros inferiores porque ele está sempre a favor da gravidade, tá? Falou de líquido, falamos de osmose. Durante um estágio em pronto-socorro, um estudante de enfermagem presencia a aplicação de soro fisiológico a 0,9%. Essa concentração, guarda isso aí, anota isso aí, é a solução fisiológica padrão, tá? Logo, essa substância ela é considerada isotônica. Está acima de 0,9 é hipertônica, está abaixo de 0,9 é hipotônica. O soro fisiológico, 0,9%, tem a mesma concentração de solutos que o plasma sanguíneo, evitando o deslocamento de água entre as células. Uma paciente em pós-operatório apresenta vômitos intensos. O desequilíbrio eletrolítico que pode ocorrer envolve principalmente a saída de íons hidrogênios e cloro do estômago. Logo, se hidrogênio e cloro são substâncias químicas, eu só posso estar falando da digestão química. O suco gástrico é rico em ácido clorídrico, essencial na digestão química e na ativação da pepsina, que é uma proteína que digere proteína, tá? Então, se o suco gástrico é rico em ácido clorídrico e o ácido clorídrico é ácido, porque existe muito hidrogênio no meio, e clorídrico, porque nós temos adição ali de cloro, ok? Durante o processo de absorção intestinal, os ácidos graxos, lipídios, óleos, gorduras atravessam a membrana celular, e aí vocês vão lembrar daquele modelo do mosaico fluido. Eu tenho o fosfato e as caudas lipídicas.
Logo, a membrana ela tem permeabilidade não só à água, pelo grupo fosfato, mas ela também tem permeabilidade a lipídio, na parte do lipídio da membrana. Logo, se os ácidos graxos, que são constituintes dos lipídios, estiverem atravessando a membrana por difusão simples, não tem a presença de proteínas nesse processo, pois, letra B, os ácidos graxos são moléculas apolares e solúveis em lipídios, e principalmente nos lipídios de membrana. Os lipídios, então, atravessam facilmente a bicamada lipídica por difusão simples. Um paciente idoso apresenta dificuldade na absorção de vitamina B12 devido à baixa produção do fator intrínseco, ou seja, nosso organismo, a nossa microbiota, ela tem a capacidade de produzir, né, principalmente por meio das bactérias e também, obviamente, pela alimentação, vitamina B12. Essa absorção está associada a qual órgão do sistema digestório? Ora, função de absorção de nutrientes é o intestino delgado. O fator intrínseco é produzido pelas células parietais do intestino e necessário para a absorção da vitamina B12. No atendimento de um paciente com pancreatite, ou seja, inflamação no pâncreas, o enfermeiro compreende que há comprometimento na secreção de enzimas digestivas. Enzima digestiva. Qual a função das enzimas? Lembra do exercício para trás. Que as enzimas, elas participam da digestão. Se as enzimas são substâncias químicas, realizar a digestão química dos nutrientes. As enzimas pancreáticas quebram carboidratos, lipídios e proteínas, tornando-os absorvíveis. Digestão química. Durante a monitoração de um paciente com diarreia aguda, se a diarreia está perdendo muita água e nutriente, principalmente minerais, eu estou falando do intestino grosso, porque se o intestino delgado, o estômago também, tá? Boca bem menos, mas mais o intestino delgado absorve nutrientes, intestino grosso é água e mineral. Logo, se eu tenho um paciente com diarreia com risco de desidratação, essa alteração está relacionada a qual processo fisiológico? A reabsorção de água pelo intestino grosso. Então, o intestino grosso é responsável pela absorção da maior parte da água e a sua falha, resulta em diarreia e desidratação. 9. No transporte ativo primário, ou seja, eu vou colocar a palavra primário se tiver só uma substância sendo transportada ou não tiver a participação de mais nada, né, de outras substâncias. Mas como é transporte ativo, eu estou falando de gasto de energia. Tá ali, ó, papel ATP. O que o ATP faz no transporte ativo? Ele fornece energia para movimentar a molécula contra o gradiente de concentração. Lembrem-se que na difusão simples e facilitada, o que está sendo transportado vai a favor de um gradiente. O que seria isso então, Rafael? De ser contra ou a favor de um gradiente? Muito simples. Vamos lá. Vamos imaginar uma sala muito lotada, uma sala cheia de pessoas, tá? Imaginem que numa sala eu tenha 100 pessoas e na sala do lado não tenha ninguém. Como a sala A com 100 pessoas está lotada, as pessoas vão começar a sair da sala A e vão para a sala B, tentando equilibrar 50-50. Então eu estou fluindo a partir de um gradiente, do mais para o menos. Só que no transporte ativo, se eu tenho 100 pessoas na sala A e 1000 na sala B, ao invés desses 1000 alunos irem para a sala A que está menos cheia, os 100 saem de A e lotam mais ainda B. Isso é ir contra o gradiente de concentração. Lembrem da correnteza. Ir a favor da correnteza facilita o escoamento da água.
O transporte passivo é assim. Já o ativo é corrente acima, ou seja, eu estou indo contra o fluxo dito normal, tá? E eu preciso da moeda energética, que é o ATP, para fazer esse processo. O enfermeiro orienta um paciente sobre a importância da mastigação adequada. Opa! Se é mastigação, são os dentes. Eu não estou falando de enzima, eu estou falando de triturar o alimento. Logo, essa etapa da digestão está diretamente ligada à fragmentação mecânica dos alimentos. A mastigação é a parte da digestão mecânica, facilitando a ação das enzimas digestivas. 11. Explique como a osmose está relacionada ao cuidado de enfermagem de um paciente que recebe um soro hipotônico. Lembra que se a solução fisiológica é 0,9% abaixo é hipo e acima é hiper, para tratar uma desidratação. Opa! O soro hipotônico provoca a entrada de água nas células por osmose, corrigindo a desidratação e corrigindo os excessos de sais que eu tenho nesse indivíduo. Esse cuidado de enfermagem deve ser monitorado para evitar uma sobrecarga hídrica ou, em pacientes já mais sensíveis, edema cerebral. 12. Em uma situação de internação, um paciente apresenta vômitos persistentes. Ora, se eu estou vomitando, estou perdendo líquido e minerais, outros nutrientes também. Relacione esse quadro clínico com o papel do estômago na digestão e os possíveis desequilíbrios eletrolíticos. Então, vocês vão perceber que teve um exercício de múltipla escolha que eu falei do estômago. Ele produz ácido clorídrico e pepsina, que é a enzima que digere proteína. Logo, se você lembrar do enunciado da questão anterior, as de múltipla escolha, você vai conseguir responder essa pergunta. Então, sempre leia todos os enunciados. O estômago produz ácido clorídrico e pepsina. Os vômitos persistentes levam à perda de hidrogênio e cloro e outros minerais, causando alcalose metabólica e desequilíbrios eletrolíticos, ou seja, porque você está perdendo muito mineral e água, como a hipocloremia e a hipocalemia. Então, diminuição de cloro e diminuição de hidrogênio. Descreva a importância da difusão facilitada. Opa, se é difusão facilitada, tem proteína. Mas como é difusão, não tem gasto energético. No transporte de glicose para dentro da célula e como isso se relaciona com o cuidado do paciente diabético. A glicose entra nas células por difusão facilitada com auxílio de proteínas transportadoras. Por isso a difusão facilitada. No paciente diabético, o controle da glicose, ou seja, da glicemia, depende desse transporte, sendo fundamental para evitar complicações. Um paciente em uso prolongado de antibióticos apresenta diminuição na microbiota intestinal. Opa! Microbiota intestinal é extremamente importante para controlar invasores, patógenos invasores, para controlar, por exemplo, bactérias exógenas, bactérias que possivelmente podem causar uma doença, para ajudar na digestão, para ajudar na sinalização dos nervos que vão levar o estímulo da fome para o cérebro, para ajudar na transformação de algumas vitaminas não ativas em vitaminas ativas, tá? Então, explique como essa alteração pode comprometer a absorção de vitaminas do complexo B e K. A microbiota intestinal, então, sintetiza vitaminas do complexo B e K. Lembra do exercício anterior que eu falei com vocês que o intestino delgado absorve vitamina K e muitas vezes nós podemos ou comer essa vitamina K e B e complexo B, ou suplementar, ou alguns micro-organismos ajudam nessa síntese. Se você está usando antibiótico, esse antibiótico está matando bactérias da sua microbiota e você tem dificuldade em sintetizar essas vitaminas. Isso provoca deficiência nutricional se não for tratado. Justifique por que a administração de soluções hipertônicas, então acima da solução 0,9%,
Deve ser feita com cautela na prática de enfermagem, relacionando com os processos de transporte através da membrana. Soluções hipertônicas retiram água das células por osmose, podendo causar desidratação celular. Por isso, a administração deve ser controlada para evitar danos teciduais e distúrbios hemodinâmicos. Em um paciente submetido a uma cirurgia bariátrica, redução do estômago, ocorre redução da área de absorção do intestino. Opa! Se está diminuindo, diminui a quantidade de nutrientes que está absorvendo. O paciente ele tem mais saciedade, mas a que preço? Ele, se não suplementar ou tomar cuidado com a dieta, ele pode ter carências nutricionais severas. Explique como essa alteração pode influenciar no processo de transporte de nutrientes e na nutrição do paciente. Logo, a cirurgia bariátrica, na cirurgia bariátrica e após dela, a área de absorção intestinal diminui, reduzindo a absorção de nutrientes. Isso afeta os processos de transporte pela membrana, exigindo, como eu falei, suplementação nutricional e acompanhamento multiprofissional. Diferencie difusão simples da facilitada e transporte ativo, utilizando exemplos clínicos em que esses processos ocorrem. Como eu já disse, tanto falar em difusão é falar num transporte que não tem gasto de energia e ele sempre vai a favor de um gradiente. Já o transporte ativo tem gasto de energia e vai contra o gradiente de concentração. Só que a difusão simples ela difere da facilitada porque na facilitada tem um auxílio de proteína e na difusão simples é apenas a bicamada lipídica que está em processo. Então, difusão simples, passagem de gases como o O2 na nossa respiração. Difusão facilitada, transporte de glicose com proteínas carreadoras. Um exemplo é a insulina que transporta a glicose. Transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Clinicamente, todos esses processos impactam no equilíbrio celular. Em um paciente com cálculo biliar, vesícula biliar está no fígado, que bloqueiam a saída da bile, explique como o processo digestivo das gorduras será afetado e qual o papel da bile nesse contexto. Ora, o papel da bile é auxiliar na digestão da gordura, é auxiliar na quebra da gordura, é auxiliar na emulsificação da gordura, que é quebrar a gordura a fragmentos muito pequenos. Sem bile, a digestão das gorduras é prejudicada, levando a esteatorreia e déficit de absorção de vitaminas lipossolúveis. Tá? Então, algumas vitaminas A, D, E e K, elas são vitaminas lipossolúveis. E a nossa absorção a essas vitaminas só aumenta porque nós estamos comendo algum alimento que também tem lipídio, tá? Logo, é muito importante a gente ter uma dieta equilibrada com esses componentes, tá? Se a gente não está digerindo gordura, as nossas fezes ficam mais gordurosas porque elas não estão sendo digeridas, elas ficam com um odor muito característico, isso é a esteatorreia. Descreva a relação entre a função do intestino grosso, absorção de água e minerais, como eu já falei anteriormente, e a prevenção de desidratação em pacientes com diarreia. O intestino grosso reabsorve grande parte da água ingerida. Na diarreia, esse processo é comprometido, aumentando a perda hídrica e o risco de desidratação, exigindo cuidados de enfermagem, com hidratação oral, para quem pode, ou se não, a hidratação venosa. Explique por que a bomba de sódio e potássio, que é um mecanismo de transporte ativo, é essencial para a manutenção do potencial de repouso celular e como esse conhecimento auxilia na compreensão da ação de medicamentos usados na prática de enfermagem. A bomba de sódio e potássio mantém um potencial de repouso, ou seja, a bomba de sódio e potássio produz o feixe nervoso elétrico para os músculos excitados, por esse estímulo, poderem contrair. Esse conhecimento é importante para compreender a ação de fármacos como diuréticos e digitálicos. Diuréticos por quê? Porque muitos diuréticos, isso é importante vocês notarem,
o uso abusivo de diuréticos pode afetar a concentração de minerais. Obviamente que muitos diuréticos hoje são mais seguros. Você usa o diurético e ele libera quantidades não tão volumosas de minerais, criando desequilíbrio osmótico. Mas no passado isso poderia também ocorrer. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, espero que eu tenha ajudado vocês nos estudos futuros de vocês. Segue aí, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve, compartilha o vídeo e bons estudos. Um abraço.